A graça e a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a essa live abundantemente mais, porque com certeza Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente mais, de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então há um Deus abundante que espera fazer coisas abundantes nas nossas vidas, e eu tenho certeza que você vai ver as bênçãos e o favor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não é por acaso que você chegou aqui nessa live, com certeza Deus te trouxe aqui, porque Ele tem uma palavra de fé ao seu coração. E lembra, a fé vem pelo ouvir. Então nós temos fé no coração, e uma vez que nós temos fé no coração, nós declaramos, nós confessamos aquilo que Deus quer fazer. E eu creio que Deus quer fazer abundantemente na sua vida. E nós vamos ver isso na palavra de Deus. Ele é um Deus que surpreende as nossas vidas com bênçãos abundantes. E nós estamos aqui no nosso sexto capítulo do nosso livro Abundantemente Mais. Tenho certeza que, de fato, essas palavras têm entrado no seu coração e vai produzir impacto espiritual. Você vai ser tocado, marcado pela palavra de Deus. E hoje eu gostaria então de compartilhar a respeito desse Deus que nos ama e nos surpreender. E eu tenho certeza que você vai ser surpreendido, né? Então é muito bom receber bênçãos de Deus, ainda mais momentos em que nós nem mesmo esperamos, né? De repente as bênçãos de Deus chegam e nos alcançam, e isso é poderoso, né? Então a palavra de Deus tem vários exemplos de homens e mulheres que experimentaram desse Deus que surpreende as nossas vidas, faz milagres. Quando a gente menos espera, lá está o Deus movendo e operando de uma forma extraordinária. E eu quero contar para você acerca de 3 exemplos da Bíblia, que pessoas que tiveram uma experiência poderosa com esse Deus que nos surpreende com as suas bênçãos, né? Então, o primeiro exemplo que eu gostaria de compartilhar então com você é da mulher samaritana. Então, no capítulo 4 do livro de João, nós vemos essa mulher indo buscar ali a água no poço, né, na fonte, e ali ela tem um encontro com Jesus, um encontro inesperado, né? Então, assim, para ela era como se fosse qualquer outro dia que ela estava indo ali para buscar água, como de costume, era um dia qualquer, né? Um dia que ela estava indo ali para matar a sua sede, né? E Deus então está ali também interessado em matar a sede dela, mas não é uma sede natural, é uma sede espiritual. Então, ela não foi ali para encontrar com Jesus, ela não foi ali para ter uma experiência com Jesus, mas ali Jesus estava para ter uma experiência com ela e ministrar na vida dela de uma maneira poderosa e salvar a vida dela para sempre. Esse é o Deus que nos surpreende, né? Então, essa mulher estava indo ali saciar a sua sede, né? E ali nós sabemos que havia uma mulher também que procurava saciar a sua sede interior, né? A Bíblia diz que ela tinha tido 5 maridos, e agora o sexto, ela nem tinha casado. Por quê? Porque ela estava procurando saciar uma sede interior. Então ela estava procurando satisfação num casamento, mas ela não encontrou. E então ela casou novamente, e então já estava no sexto homem, e ali já não era nem casado, procurando saciar uma sede interior, mas Jesus aparece para ela para trazer a saciação espiritual, que ia matar a sede dela para sempre, eternamente. Não é uma sede que ela não teria mais, porque ela iria encontrar com o Salvador. Isso é poderoso, como a gente vê aqui na palavra de Deus. Então ela vai até a fonte para buscar água para saciar sua sede natural. Mas naquele dia ela foi surpreendida por aquele que iria saciar a sua sede eternamente, né? Então Jesus ele veio nesse momento inesperado. Então Jesus é esse que aparece em momentos e circunstâncias que nós menos esperamos. Às vezes você mesmo teve essa experiência de ter a sua vida alcançada em um momento em que você nem esperava. De repente Jesus te alcançou, de repente Jesus foi até você e te alcançou de uma forma tremenda. Veja, se a maior de todas as bênçãos, que foi a salvação, foi alcançado para essa mulher num momento inesperado, tenho certeza que as demais bênçãos também sobre a sua vida vão acontecer em momentos que você talvez nem espera.
Claro que há momentos que nós estamos esperando, estamos buscando, mas Deus, ele é poderoso para nos surpreender. Então deixa eu te dizer, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ou seja, ele faz além, além do que pedimos, além do que pensamos, além do que imaginamos, e em momentos em que nós nem esperávamos. Olha o nosso Deus operando um milagre, né? O segundo milagre que eu gostaria de contar, ou o segundo momento em que Deus surpreende alguém, é o exemplo de Paulo. Paulo estava indo caminho a Damasco para prender os cristãos. Mas de repente, Jesus aparece. Jesus aparece no meio do caminho, se revela a Paulo de uma maneira muito poderosa, muito real. E ele tem uma experiência profunda com Deus naquele momento. Veja, Paulo não foi ali para buscar a Deus, ele não foi ali para um culto, ele não foi ali para uma conferência, ele simplesmente foi para perseguir os cristãos, e de repente o próprio Cristo, o próprio Senhor, se revela a ele. Vai até ele, vai até o alcance dele, no momento inesperado, no momento em que não se esperava. Olha lá, Deus movendo, Deus operando de uma forma poderosa e gloriosa. E você sabe da história, Paulo nunca mais foi o mesmo, se tornou um grande apóstolo, plantou várias igrejas, ganhou muitas almas para Jesus, porque simplesmente Deus chegou no momento em que ele não esperava. Deixa eu te dizer profeticamente, você vai experimentar de coisas de Deus nesses dias, de forma surpreendente. E aquilo que você nem esperava acontecer nesse tempo, eu quero declarar que você vai experimentar. E eu tenho dito isso e profetizado todas as lives que eu tenho feito. Ainda esse ano de 2024, você vai ver o que você nunca viu. E você vai experimentar o que você nunca experimentou. Deus fará de forma abundante na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família, na sua igreja, no seu ministério. Deus, de fato, fará de uma maneira poderosa na sua vida, porque esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que nos surpreende, que nos faz de uma maneira que nós nem imaginamos, que nós nem pensamos, e muda a nossa sorte, assim como ele mudou a vida de Paulo, e Paulo se tornou um grande homem de Deus no momento em que ele não esperava. Olha Deus operando um milagre, aleluia. Eu quero dizer, isso vai acontecer com você também, no momento em que você menos espera. E eu quero declarar que ainda nesse final de semana você vai ser surpreendido com bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Ainda nessa semana que está vindo, você vai ser surpreendido com bênçãos da parte de Deus. Milagres vão acontecer, coisas extraordinárias vão acontecer, porque esse é o Deus abundante que nós servimos, que ama nos surpreender. Envia em momentos que nós nem estamos esperando, mas olha Deus agindo de forma amorosa, de forma gloriosa, né? E o terceiro exemplo que eu gostaria de deixar para você, primeiro foi dessa mulher samaritana que havia nela uma sede interior, né, e que ela não conseguia saciar essa sede, então ela buscava em casamentos a saciação do seu coração, mas Jesus vem até ela e sacia a sua sede, traz a ela a salvação que ela nem imaginava. E olha Jesus agindo com graça. Vimos também Paulo tendo essa experiência poderosa, enquanto ele estava indo contrário à vontade de Deus, perseguindo os cristãos. Olha Cristo se manifestando a ele de uma forma abundante, trazendo a ele salvação, trazendo a ele um ministério, fazendo dele um grande homem de Deus, usado por Deus para abençoar tantos outros. E, por fim, eu gostaria de compartilhar a respeito desse coxo, que está ali no livro de Atos, capítulo 3, versículo 2 em diante, diz assim: era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Essa é uma história impressionante da palavra de Deus, porque começa a história de um coxo que era habituado a ir até ali, né, para pedir esmolas, para ver se ele recebia alguma coisa. Então, no dia ele vê Pedro e João entrando, e ele então faz a mesma coisa de sempre. Ele vai pedir àqueles que estão entrando, vai pedir dinheiro. Mas sabe de uma coisa? Deus está interessado
Não apenas em lhe dar um sustento, ou uma moeda, ou um dinheiro ali. Deus estava interessado em fazer coisas surpreendentes na vida desse coxo. Veja, Deus queria fazê-lo andar. Deus queria fazer algo que o dinheiro não poderia comprar. Isso é o nosso Deus. Essa é a fé que nós temos no nosso Deus, que ama fazer coisas para nos surpreender. E eu tenho certeza que você vai ser surpreendido nesse tempo para a glória do Senhor. Em Atos, então, continua dizendo, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente aos seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Esse é um milagre poderoso que aconteceu na vida dessa pessoa, desse coxo, que era incapaz de andar, que era incapaz de viver ali por si só, porque ele estava numa situação muito difícil. Mas Deus apareceu para ele, naquele momento de incapacidade, naquele momento em que ele não esperava, para operar tamanho milagre, né? Conta-se uma história que o imperador estava andando pelo seu reino e ele avistou então um mendigo ali, e ele pediu para parar toda a sua caravana ali, e ele pediu então ao seu servo dos tesouros reais, e ele então falou para dar para aquele mendigo. E então um dos servos falou, mas Senhor, você vai dar das iguarias, das riquezas do reino para esse mendigo? E então aquele imperador disse, olha, eu não dou segundo a pobreza dele, mas eu dou segundo a minha riqueza. Veja, naquele dia, aquele coxo foi surpreendido pelo imperador. E o imperador não deu de acordo com aquele mendigo. Ah, já que é um mendigo, então vamos dar só uma moedinha só. Não. Então ele fez questão de dar segundo a sua riqueza. Veja, esse é nosso Deus, que ele é poderoso para nos dar segundo as suas riquezas. Então, o que nós vamos ser surpreendidos por Deus nesses dias, e é isso que eu quero declarar na sua vida, vão ser coisas tão abundantes, mas tão abundantes, que somente um Deus abundante pode nos dar. E se você crê, diga amém. Aleluia. Aleluia. Se você puder escrever aí, eu vou ser surpreendido por Deus nesses dias. Aleluia. Declare isso com fé. Eu vou ser surpreendido por Deus nesses dias. Com as bênçãos de Deus. Vamos ser surpreendidos pelo favor e pela graça de Deus, porque Deus é bom. Deus é um Deus que faz coisas extraordinárias. E nós somos filhos desse Deus tão abundante. Então, podemos ter sim a expectativa de sermos surpreendidos sim pelo nosso Deus em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Priscila. Vamos ser surpreendidos por Deus nesses dias. Aleluia. A Lélia, vamos ser surpreendidos também, escreveu aqui. Vamos ser surpreendidos por Deus, com certeza, porque Deus é bom e tem coisas boas para nós. Aleluia. Veja, esse coxo estava apenas pedindo esmola, mas Deus queria fazê-lo andar. Às vezes nós estamos pedindo tantas pequenas coisas para Deus, mas Deus está com expectativa de fazer coisas muito maiores, muito mais gloriosas. Talvez sua expectativa, seu pedido é pouco ainda, mas deixa eu te dizer, Deus, Ele te ama tanto e quer fazer coisas muito maiores do que você pede. Por isso que nós temos falado e declarado esse versículo todos os dias, que ora que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Essa palavra no original é abundantemente. Então, abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Veja, às vezes nossos pedidos são tão pequenos, às vezes nossos pensamentos com aquilo que nós cremos que Deus pode fazer é tão pequeno, mas Deus vem, então nos faz ser surpreendidos das suas grandes riquezas, do seu grande poder, e aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que o dinheiro não pode comprar, lá está Deus movendo. Então esse homem não poderia andar por métodos, por forças
humanas, por capacidades humanas, mas Deus que surpreende, vem e faz um milagre. Por isso eu quero declarar que aquilo onde não há capacidade humana, onde há lugares onde você não consegue mudar, onde você não consegue ver a mudança, onde você se sente paralisado, eu quero dizer que Deus vai te surpreender nessa área e vai mudar a sua sorte e vai fazer o extraordinário e vai fazer coisas que você nem sonha e nem imagina, porque esse é o nosso Deus, o Deus que nos surpreende com suas bênçãos. Assim como esse coxo foi surpreendido, você também será surpreendido nesses dias em nome do Senhor Jesus. Talvez agora mesmo alguém precisa ouvir essa mensagem que eu estou ministrando. E talvez você mesmo pode ser o canal agora de levar essa mensagem. Ele pode ser surpreendido com essa mensagem. E um milagre acontecer na vida dessa pessoa, desse seu amigo ou desse seu contato aqui no Instagram. Talvez agora mesmo você pode pegar esse aviãozinho e mandar para as pessoas que daqui a pouco elas vão ouvir essa mensagem. Eu vou fazer isso aqui agora também, porque essas pessoas podem ser surpreendidas por Deus. Deus pode alcançá-las de uma maneira tão favorável. Tantos milagres podem acontecer na vida dela à medida que ela ouve a palavra, ela recebe uma ministração. Eu quero declarar isso em nome do Senhor Jesus. E essa mensagem vai chegar a outros. Mandei algumas mensagens aqui para algumas pessoas. Faça também o mesmo. Você está vendo esse vídeo, né, já gravar, talvez mande para outras pessoas. Quem sabe Deus quer te usar agora para surpreender essa pessoa. E essa pessoa vai ouvir, vai receber essa palavra e Deus vai alcançá-la de uma maneira tão poderosa. E talvez ela nunca imaginava que Deus iria falar com ela nessa mensagem em nome do Senhor Jesus. Veja, o coxo ele se colocou de pé. Não podia andar, passou a andar. Ele não poderia andar com as suas próprias pernas, mas o milagre aconteceu e ele começou a andar. E é isso que vai acontecer com você também. Áreas que estão paralisadas vão ser agora desfeitas, e eu quero declarar que agora você pode sim avançar, pode sim romper, pode sim crescer nessa área em o nome do Senhor Jesus. E ele saiu pulando e louvando a Deus, e todos ficaram impressionados com o que Deus fez assim na vida deles, e vai ser também com a sua vida em nome do Senhor Jesus. Quando Deus vier de uma forma surpreendente na sua vida e te dá abundantemente, as pessoas ao seu redor vão ver e vão glorificar a Deus. Você vai ser um testemunho vivo, uma testemunha viva do poder e do Deus abundante, que faz coisas extraordinárias em nome do Senhor Jesus. E como nós temos falado esses dias, se nosso Deus é o Deus invisível, ele vai se tornar visível através da sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus que as manifestações de Deus, os milagres de Deus, o mover de Deus, aquilo que Deus irá fazer na sua vida nesses próximos dias, vão glorificar o nome do Senhor. Você vai glorificar, você vai adorar o Senhor, você vai exaltar o nome de Deus, porque você de fato viu a mão poderosa do Senhor, os grandes feitos de Deus na sua vida, na sua história, em o nome do Senhor Jesus. E no momento em que você nem espera, Jesus vai mudar a sua sorte. Aleluia, aleluia. Você pode escrever aí, Deus vai mudar a minha sorte? Lá no Salmo 126, diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. O que são essas torrentes no Negueb? São as águas que degelam, do gelo que derrete e que agora se torna então um rio novamente nas águas, nos lugares que eram desertos. E é isso que vai acontecer. De repente, as águas de cima vão ser liberadas sobre a sua vida. E no lugar onde havia o deserto, Deus vai transformar em mananciais de águas vivas em nome de Jesus. Então Deus vai mudar a sua sorte. Você já escreveu aqui e eu declaro isso porque você crê. Mas também declare com palavras, Deus vai mudar a minha sorte nesses dias. Deus vai mudar a minha história. De repente, onde havia sequidão, Deus vai fazer com que as águas venham e tragam então de novo vida aonde estava deserto, aonde estava seco. Vai derramar
a chuva de Deus, a água abundante do Senhor virá nessa área da sua vida, seja o casamento, seja na criação dos seus filhos, seja na sua vida financeira, seja no seu trabalho, seja nos seus estudos, seja no seu ministério. Deus virá com águas abundantes. E eu quero profetizar e declarar em nome do Senhor Jesus, por onde você passar, essa água de Deus também passará. E as pessoas ao seu redor vão ser abençoadas por tamanha bênção que está sendo derramada sobre a sua vida. Você vai ser tão abençoado, mas tão abençoado, ricamente abençoado nesses dias, com toda sorte de bênçãos das regiões celestiais de Cristo Jesus, que aquelas pessoas ao seu redor vão também ser abençoadas. Miguel, eu quero declarar isso na sua vida, na sua igreja, junto com o seu povo. A abundância de Deus está sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que você vai frutificar abundantemente no lugar que Deus te plantou, e você verá coisas extraordinárias. Você vai ser como um profeta de Deus, e quando você falar, Deus vai respaldar essa palavra através da sua boca, e milagres vão acontecer ali aonde você está plantado, no seu ministério, como pastor, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero declarar e orar por esses irmãos que estão aqui hoje, e profetizar que eles verão da abundância do Senhor, que eles vão ver os milagres abundantes do Senhor, que eles vão ser surpreendidos de bênçãos, de vitórias, de conquistas em nome do Senhor Jesus. Pai, o Senhor é o Deus que surpreende, o Deus que faz milagres extraordinários. Momentos em que nós nem imaginamos, o Senhor vem com as suas bênçãos, o Senhor faz o extraordinário, o Senhor faz além do que nós pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. Por isso eu declaro que aonde há o deserto, vem agora o manancial de vida. Onde está seco, vem a chuva de Deus. Onde está a tristeza, agora se levanta a alegria. E no lugar da vergonha, eu quero declarar que haverá dupla honra. No lugar onde você viu a vergonha, onde você se sentiu envergonhado, é naquele lugar que Deus vai dar dupla honra, porção dobrada. Talvez você tenha se sentido fraco em certas áreas, e você tenha se sentido envergonhado por não ver o agir de Deus. Mas eu quero dizer e profetizar e declarar na sua vida, que no lugar da vergonha, Deus vai te dar dupla honra. No lugar onde você foi envergonhado, no lugar onde você foi tratado injustamente, eu quero declarar e profetizar que Deus vai trazer porção dobrada sobre a sua vida. Aquele coxo que vivia ali à margem da sociedade, envergonhado por viver pedindo esmola, Deus mudou a sua sorte e também vai mudar a sua, em nome do Senhor Jesus, da sua família, do seu ministério, da sua casa, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar essa dupla honra sobre a sua vida, sobre a sua história, porque Deus quer fazer o extraordinário. Pai, nós confiamos no Senhor e nós esperamos no Senhor, e nós sabemos que hoje mesmo cadeias são quebradas, hoje mesmo milagres acontecem, hoje mesmo demônios são expulsos, hoje mesmo agora resistências espirituais caiam por terra, em o nome do Senhor Jesus. Você que está vivendo a depressão, levante-se dessa cama, em o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é contigo, o Senhor te fortalece, o Senhor te surpreende, o Senhor te dá uma fé extraordinária para vencer na vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar que você que está triste, receba a alegria do Espírito Santo. Você que está angustiado, você que está cansado na sua alma, eu declaro a paz de Deus, que toca a sua mente e o seu coração e que te faz vencer, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro que chegou o seu tempo, o tempo da vitória, o tempo de dupla honra, o tempo de coisas grandes que Deus fará na sua vida, na sua história, em o nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. E onde você está, repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus. Diga com mais fé, diga: Senhor Jesus, eu creio que receberei abundantemente do teu favor, das tuas bênçãos. Eu creio que eu e a minha casa será surpreendida com as tuas bênçãos, com as tuas vitórias. E eu declaro que sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga aleluia, glória a Deus. Uau! Deus já te surpreendeu hoje e vai te surpreender esses próximos dias. E eu quero que você testemunhe
do que Deus vai fazer nesses dias de uma maneira surpreendente. Não é por acaso que eu ministrei para você hoje sobre o Deus que nos surpreende com bênçãos abundantes. Aleluia! E se você chegou até aqui, com certeza é porque você foi tocado por Deus. Eu gostaria que você, então, espalhasse essa mensagem a outros, você compartilhasse com outros, você enviasse a outros, porque com certeza outros também serão incendiados com essa verdade de que Deus surpreende as nossas vidas com bênçãos abundantes em o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, irmãos, nós continuamos nesses dias crendo por coisas extraordinárias. E ainda esse ano de 2024 você vai ver o que você nunca viu. E você vai experimentar do que você nunca experimentou. Aleluia! Eu quero que você se enche dessa fé no seu coração, porque o ano não acabou. Ainda temos aí 66 dias para vermos o que nós nunca vimos, experimentarmos o que nós nunca experimentamos em nome do Senhor Jesus. É essa fé que nós estamos liberando no seu coração todos os dias. Nós temos uma live às 5h50 da manhã, horário aqui dos Estados Unidos, 6h50 horário do Brasil, e às 7 da noite nós continuamos. Amanhã já vai ser o 7º dia do Deus que faz abundantemente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Glória a Deus porque você escreveu aqui, amém, eu creio, recebo, Deus vai fazer. E é isso mesmo, é sinal que você está concordando com aquilo que nós estamos pregando aqui, e você está tomando para si essas verdades, e uma vez que você toma para si, você deve confessar, você deve declarar em nome do Senhor Jesus, que eu creio em nome de Jesus. O milagre está disponível esse ano ainda, é verdade, Ellen. Ainda esse ano nós vamos ver, aleluia. Só acaba no dia do meu aniversário, que é dia 31 de dezembro, né? Aleluia. Então, vai ser grandes presentes até lá. Você será surpreendida de bênçãos até lá, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Estou muito feliz por estar com você aqui. Né? Se você quer entrar no nosso grupo, né, 100 dias de transformação, entra aí na nossa bio, né, entre lá e entre no nosso grupo. Você também vai ser abençoado ali. Eu vou estar sempre lembrando você das lives, liberando também uma palavra profética ali naquele grupo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Se você também quer adquirir o nosso livro, né, Abundantemente Mais, então também entre na nossa bio, vai lá e receba essas verdades no seu coração. Com certeza você vai ser ricamente abençoado ao ler. Eu tenho ouvido testemunhos. Ontem mesmo, um novo convertido falou: pastor, eu comecei a ler o seu livro essa semana. Eu tenho que parar para contar. Eu não posso nem contar agora. Eu tenho que parar para te contar. Só de pensar eu já começo a chorar. Veja, só de ler, ele está recebendo a palavra e está sendo tocado por Deus. E eu tenho ouvido esses testemunhos, né, do que Deus tem feito através desse livro que Deus nos deu, para compartilhar desse Deus abundante, porque quanto mais Deus fizer, aleluia, mais o nome dele vai ser glorificado. Então eu quero que Deus faça muito na sua vida, porque quanto mais Deus fizer e vai fazer, aleluia, mais ele será glorificado, assim como esse coxo. Deus fez um milagre tão grande que ele glorificou a Deus, e as pessoas ao seu redor viram tamanho milagre. Então, os grandes milagres vão acontecer na sua vida, para que você possa ser uma testemunha viva do poder de Deus hoje nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então, deixa eu fazer um pedido. Assim que nós terminarmos essa live, espera um pouquinho, né, e encaminhe para outros aquilo que você recebeu aqui, para a glória do Senhor. E se você está assistindo depois, já pega e já compartilha com outros se você recebeu e foi abençoado, porque isso chama-se multiplicação. Outros vão ser abençoados também, para a glória de Jesus. Amém? Um grande abraço, e amanhã de manhã estaremos novamente uma live, e à noite também, para a glória do Senhor Jesus. Tá bom? Deus abençoe vocês.